A história do profeta Olá. Amós. A paz do Senhor. Quero trazer hoje a história do profeta Amós. Seu nome no hebraico, como mesmo foi chamado, a sua mensagem, as dificuldades que o mesmo encontrou, mas corajoso. Ele carregou um fardo pesado para levar a palavra de Deus, a palavra de conserto, uma palavra de cajado. E eu quero trazer hoje para você aqui essa palavra profética. Muitas das vezes nós carregamos na nossa vida a palavra de Deus e ela torna-se para alguns incômodo, mas tem que ser pregada a palavra de Deus. Amós, seu nome no hebraico é Amos, que significa aquele que carrega um fardo pesado. Seu nome significa o seu chamado, segundo a etimologia, a origem dos nomes. Pois bem, esse profeta, ele diz, o Amós, ele diz assim: eu não era profeta e nem filho de profeta, nem sacerdote. Ele descreveu que ele era um boiadeiro, cuidador de bois, e ele era cultivador de sicômoro, uma espécie de figueira ao deserto. Meus irmãos, e aqui eu quero falar para você um pouquinho o que significava aqui essa figueira. Era um fruto, figos era um fruto que ele era cultivado de uma forma um pouco diferente. Esse figo aqui, ele não era amadurecido diretamente do pé naturalmente. Então Deus, ele deu inteligência aos judeus para eles ferir o figo. E eles feriam o figo, e os figos ele amadurecia, e eles eram ali negociados. E diz que Amós, ele era um desses agricultores de figos. Meus irmãos, isso mostra, irmãos, que ele era um homem simples, trabalhador, ao campo, sem posição religiosa oficial. Amós, ele era um boiadeiro e ele era um agricultor, mas ele temia ao Senhor. Ele era um homem diferente e Deus lá do céu via Amós, o seu chamado. Amós, ele viveu num tempo do reinado de Jeroboão II, ao norte de Israel, e Uzias, rei de Judá, por volta de 760 a 750 a.C. Nessa época, Israel vivia um tempo de prosperidade econômica, mas também injustiça social, idolatria, corrupção espiritual. Deus, ele chamou Amós, um homem simples, para ir profetizar contra Israel ao reino do norte, ao reino de Jeroboão II. Ele não se ofereceu, tá? Mas ele foi enviado por Deus. Deus o convocou, Deus o chamou. Ele diz assim, em Amós capítulo 7, versículo 15: o Senhor me tirou de após dos gados, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. E o mesmo fez o que Deus o mandara. Mensagem e missão. Amós, ele foi um profeta da justiça de Deus. Sua mensagem principal era denúncia da injustiça social. Os ricos, eles exploravam os pobres, e os juízes vendiam por
suborno, eles eram vendidos por subornos. Amós, capítulo 2, versículo 6 ao 7, do 5 ao 12. Ponto 2 aqui, condenação da falsa religiosa. Sabe, a falsa religiosa. Como o povo, eles viviam em uma falsa religiosa, uma vida de engano de qualquer maneira. Olha, eles participavam, aqui é o povo de Israel, eles participavam de festas, sacrifícios, mas sem viver a obediência com Deus. Amós 5, 21 ao 24. Vai estar lá essa mensagem que o povo vivia segundo a sua vontade, mas eles não obedeciam a Deus. O juízo de Deus sobre Israel e as nações. Deus, ele não deixaria impunes a idolatria e injustiça de Israel e de todos ali que cometiam a injustiça. A esperança futura, apesar do juízo que Deus ele traz e ele fala para Amós levar, Deus ele fala da esperança futura. O juízo após também anunciou a restauração de Israel, Senhor, a vinda do reino de Deus. Amós capítulo 9, versículo do 11 ao 15. E eu quero aqui falar para você que Amós, ele era um homem simples, ele era um homem de Deus. E muitas das vezes nós somos chamados, muitas das vezes você não tem nome, você não tem muitas das vezes aquela história, mas se Deus ele chama você para algo, é porque ele já conhece, ele já sabe. Então obedeça a Deus como Amós obedeceu a Deus. E aqui nós aprendemos com esse Amós. Esse profeta ele foi perseguido, principalmente por um sacerdote que vivia aqui nesse reino do norte de Israel. Se eu não me engano, Azarias, ele fez de tudo para Jeroboão e ele foi expulso da cidade por pregar a palavra. E o mesmo falava, denunciar ao rei Jeroboão que ele era contra o reino de Jeroboão. Mas não, o profeta Amós estava denunciando o pecado, a idolatria, que Deus não estava se agradando. E muitas das vezes nós, por sermos sinceros, muitas das vezes nós, por levarmos a palavra de Deus, somos mal interpretados. Mas eu quero falar mediante aqui esse vídeo que o Senhor ele te chamou, que o Senhor ele te encoraja, que o Senhor te dá graça e vitória. Não temas, porque o Senhor ele é com você. Esse profeta Amós sofreu, ele foi expulso da cidade, mas Amós ele levou a palavra. O seu nome significa carga pesada, ou aquele que carregou um fardo pesado. Mais pesado aqui era a verdade de Deus para a nação, mas o profeta levou, porque Deus ele o sustentava. Deus ele te sustenta. Anda com a verdade, fala a verdade, fala aquilo que Deus te manda. Embora que seja pesado o fardo, embora que seja difícil, mas Deus é com você. E a palavra aqui é: Deus é com você. Seja como Amós. Embora que esteja doendo, vai, prega, vai, canta, vai, louva, faz. Embora que muitos não gostem de você, embora que muitos falem que você é metido ou metida, que não aceita você, a sua mensagem, mas vai, prega e fala de Deus. Porque o Senhor te chamou e o Senhor ele te honrará. E a palavra para você é: Deus vai te honrar. A palavra é: Deus ele é contigo. Vai, fala, proclama. Fala, porque o Senhor ele está trabalhando na sua vida. Vai, fala. E essa é a palavra de Deus hoje para você. Que Deus possa vos abençoar a todos, tua casa e a tua família. Que Deus ele derrame bênção e bênção para você. Deus abençoe.